Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O tempo mudou e não foi só na previsão. A agricultura brasileira enfrenta um novo cenário climático, com chuvas mais irregulares, invernos secos e picos de temperatura cada vez mais intensos. O impacto é sentido no campo, no planejamento das safras e, claro, no desempenho das lavouras. Diante de muitas incertezas, entender essas mudanças e antecipar cenários pode ser a chave para minimizar perdas e garantir a sustentabilidade da produção agropecuária. Explicar o que está acontecendo com o clima e o que o agro pode esperar nos próximos anos é um dos itens na rotina da Heloísa Pereira Nóbrega, meteorologista formada pela Unifei, mestre em agricultura pelo Instituto Agronômico de Campinas e com MBA em Data Science pela Exalc. A nossa convidada é natural de Dois Córregos, no interior paulista. Descobriu a paixão pela meteorologia ao longo do caminho e nunca mais largou. Unindo ciência e comunicação, conquistou espaço em canais de TV, emissoras de rádio e na internet, transformando dados complexos em informações claras e diretas para o público, com foco especial nos setores da agricultura e energia renovável. No bate-papo, traz projeções importantes sobre o encurtamento do período chuvoso, a intensificação de eventos extremos e os desafios que isso impõe ao agro. Fala ainda sobre como a ciência climática tem evoluído e o que os próximos 10 anos reservam para quem vive e produz com a força do campo. Heloísa Pereira Nóbrega, minha colega, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Nos encontramos em Ribeirão Preto essa semana, durante um evento muito legal em que você participou e não podia deixar de fazer o convite, né? Felizmente você aceitou participar aqui do podcast. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Patrone! Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou acompanhante assídua do seu podcast, recebo as atualizações no meu WhatsApp, então é uma honra para mim participar desse episódio. A gente já teve a oportunidade de se encontrar, né, na minha carreira, lá atrás no Canal Rural, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. É uma honra para mim estar aqui participando com você. Ai, que legal. Ela, vamos falar bastante sobre carreira, sobre meteorologia, evidentemente, né? Sei que você tem trabalhado muito, né, como você se dedica há tanto tempo também nessa área. É muito legal a gente estar sempre buscando se atualizar, porque meteorologia realmente com o nosso negócio tem muito a ver, né? Ou seja, com o agro a gente precisa estar atento o tempo todo, né, e tem muita mudança acontecendo e muito ponto de interrogação aí pela frente. Mas antes, né, como tradição aqui no podcast, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas origens, de onde você é, como que você escolheu meteorologia como carreira, né? Hoje a gente vê a demanda tão grande, mas evidentemente quando você fez essa escolha, a demanda era um pouco inferior a que hoje, acredito eu. Patrone, eu lá atrás, né, não tinha noção do horizonte amplo que a meteorologia poderia me levar, né, os caminhos, principalmente no agro, na energia, no trading de commodities, em vários aspectos que ela poderia me abrir portas aí no universo profissional. Eu vim de uma cidade, agora nesse momento, se tiver algum conterrâneo aí, comenta nesse podcast, nesse episódio, manda um alô. Eu sou lá da cidade do Carlos Nascimento, do Reinaldo Azevedo. Sou de Dois Córregos, próximo, é uma cidade pequena, né? Pouco mais de 30 mil habitantes. Saí da cidade de Dois Córregos quando eu tinha 18 anos, lá em 2011, para estudar Ciências Atmosféricas na Universidade Federal de Itajubá. Para quem não conhece o curso, né, esse Ciências Atmosféricas, Atribuição de Meteorologia, enfim, só tem mais ou menos hoje no Brasil uns 11 cursos de meteorologia. E a Unifei é uma das universidades que oferece esse curso. Então, na época, se a gente está falando de desbravar, né, era um curso novo oferecido por aquela universidade. Era um curso que tinha o seu segundo ano de história, né? Então a gente só tinha uma turma que não tinha nem se formado ainda para contar essa história. E na época, um professor que veio da base de formação de física da USP, o professor Marcelo de Paula Correia, ele criou o curso de Ciências Atmosféricas na Unifei, né, que tem atribuição de meteorologia, que hoje é regulado pelo MEC, enfim. E com muita... Eu me lembro, né, de ver a história do curso sendo construída, com muitos professores bons, dedicados, que fizeram, literalmente, né, fizeram a gente se interessar pelo tema, fizeram a gente desbravar esse universo. Então, eu não tinha noção alguma. Eu realmente tenho que ser honesta aqui com os nossos ouvintes que
Eu entrei na universidade porque eu tinha vontade de fazer algo relacionado ao meio ambiente e a minha nota era suficiente para passar no curso de meteorologia. Quando você passa no curso, você pode transferir para engenharia, para outros cursos. Só que eu me apaixonei tanto que eu acabei ficando. Me formei no ano de 2016, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país, fiz 1 ano e meio de universidade nos Estados Unidos, estudei meteorologia lá, o que foi muito também enriquecedor para mim, e foi uma época que acabou sendo um divisor de águas para eu não desistir do curso, porque eu conheci ferramentas e experiências diferentes que me fizeram me apaixonar ainda mais pelo curso, né? Além de tudo que a Unifei já oferecia. Fiz mestrado na área de agro no Instituto Agronômico de Campinas, entre os anos de 2016, quando eu me formei, 2017 até 2019. Então foram 2 anos de mestrado. Nesse tempo todo trabalhando, né? Eu tive uma experiência de trabalhar de madrugada e estudar durante o dia, durante pelo menos 6 meses da minha trajetória dentro da primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Somar Meteorologia. Então foi um perrengue muito grande, eu tinha outros trabalhos também. Depois eu acabei indo para o setor de energia, né? Depois que passou meu mestrado, passou meus primeiros anos de carreira na Somar. E do setor de energia eu voltei para essa área, para trabalhar numa multinacional e passar, né, de novo, trabalhar com agro, trabalhar com energia, trabalhar com as diversas commodities que a gente tem. Então posso dizer que, apesar de ter me apaixonado pela meteorologia no caminho, né, eu tenho a sensação de que hoje eu escolhi um caminho bacana, um caminho que eu gosto muito de trilhar. Cara, que legal, né? E é interessante, assim, que você vai narrando tua história, claro, né? Suprimindo vários acontecimentos, né? De uma maneira muito rápida e linear aqui. E a gente vai vendo que cada decisão vai te levando, né? E cada mudança vai te levando à construção de um caminho mais pavimentado, mais sólido, numa mesma área, com experiências diferentes, mas que vão formando, acima de tudo, bagagem muito consolidada, muito sólida, para que você utilize como ferramenta também no teu dia a dia. Você disse que escolheu a carreira, né? O curso, justamente porque queria ter algo ligado ao meio ambiente. Teus pais faziam o quê? Você já tinha alguma ligação nessa área? O que te levou a ter essa ideia de fazer algo pelo meio ambiente e que te levou a escolher a tua carreira, a tua profissão? Nossa, patrônio, eu não tenho uma influência dos meus pais nesse quesito, porque acaba que eu sou uma das primeiras pessoas da minha família. Muita gente tem essa história no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem uma história, culturalmente falando, da educação muito difícil. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família que tem um mestrado, né, que tem um ensino superior completo. Então, mas o incentivo deles é ímpar no quesito de serem pessoas trabalhadoras. Né, o meu pai, no caso, ele já faleceu há muitos anos, quando eu tinha 18 anos. Mas minha mãe também sempre muito trabalhadora, muito dedicada em tudo que faz. Então, o interesse pelo meio ambiente não veio deles, mas por trabalhar muito sempre veio deles. Só que eu me lembro na época na escola, olha que, né, quando a gente ensina uma coisa para uma criança, cuidado, né, isso pode virar uma obsessão. Eu me lembro muito de ter, né, nas aulas, principalmente a gente falava sobre reduza, recicle e reuse, né? Uhum. Então a gente tinha aquela nova mentalidade do lixo separado, da coleta e por que isso é importante para o planeta está esquentando, a gente falava de mudanças climáticas na aula de geografia. E aquilo era uma matéria que eu ia bem. Eu tinha uma fluência, uma afinidade. Parecia que aquilo era algum tema que eu gostaria de falar sobre por bastante tempo. E os números eram um cenário também que eu gostava muito de discorrer sobre. Por exemplo, eu cogitei fazer ciências contábeis, né, enquanto eu estava prestando os cursos de engenharia ambiental ou de meteorologia, enfim. Então, eu acho que é uma questão de o que eu tinha mais afinidade e o slogan que tinha na época ressaltando a importância de se cuidar do meio ambiente. Essa parte acho que veio muito mais do que eu vi na escola, então, né? Que legal, muito bacana, né? Tudo tem uma origem, né? E interessante o que você fala, né? Cuidado com o que é? Cuidado com o que diz para uma criança que isso pode virar uma obsessão. Interessante. Uma obsessão, exato. É uma prova viva aí, né, disso, no bom sentido. Heloísa, vou perguntar para você um pouquinho da parte da comunicação, né? As pessoas que não te conhecem ainda, estão te conhecendo agora, já perceberam que você fala muito bem, você tem uma fluência, né? E você teve uma participação muito ativa durante um bom tempo, né? Tanto no Canal Rural quanto em outras emissoras, né? Levando justamente informações referentes à meteorologia para as áreas afins em que você estava representando ali. Me fala um pouquinho dessa experiência, né? Não era algo natural para você? Já era? Como que foi a tua ambientação nesse espaço?
Olha, Patrone, eu sempre fui muito falante, mas isso não quer dizer que eu cheguei nos primeiros anos de Somar sabendo como fazer previsão. Na verdade, eu parecia uma narradora de rodeio. Tem essa lembrança muito clara para mim, que eu falava, uma frente fria deve chegar às áreas. Então era muito rápido para terminar logo, porque tinha vários boletins para gravar e eu aprendendo tudo aquilo, era tudo muito novo. E, graças a Deus, na nossa vida, né, a gente tem professores e pessoas que passam por ela para fazer o pente fino, para ajustar, para colocar as coisas nos trilhos. Então, quando eu vi que eu gostava de fazer aquilo, que eu estava tendo a oportunidade de fazer aquilo, eu também agarrava todas as oportunidades para melhorar, né? Então, por exemplo, a Priscila, do Canal Rural, vocês como jornalistas na época, a gente se inspira, né? A gente olha e a gente leva como referência. Então, já tinha essa escola de pessoas me influenciando, tanto no Canal Rural quanto na Somar Meteorologia. Todas as pessoas que eu convivia me davam uma influência positiva e me abriam para um mundo novo, o mundo da comunicação. E também eu tive a sorte, assim, a grande oportunidade de ser treinada por fonoaudiólogas, né? Então, eu passei por treinamentos de voz, de entonação, de pausa, todas as técnicas e acreditem, né? Se vocês digitarem, né, verem um vídeo meu bem antigo, e verem os conteúdos mais recentes que eu participei, então a mudança é muito grande com essa prática, né? Tudo que a gente faz, né? A prática tentando te levar para um aperfeiçoamento do que você faz. E essas aulas, tanto com os profissionais que eu convivi, quanto com as profissionais de fonoaudiologia que eu acabei tendo aula, eu tenho uma para citar que quem quiser, quem gostar de seguir dicas de comunicação pode também seguir os conteúdos dela, que é a Fernanda de Moraes, da Voice Care. Então, na época, eu fiz um treinamento com ela que foi, assim, também um divisor de águas para que eu pudesse ter mais segurança, ter mais... Porque uma coisa é você pegar um jornalista, pegar alguém que se preparou de espírito, mente, corpo, educação para fazer isso, e ele sai tentando fazer isso, mas já sabendo que ele vai melhorar, né? Quando eu comecei a tentar traduzir meteorologia para público, eu pensava assim, meu Deus, isso é tão difícil para mim mesma. Como é que eu vou comentar isso com as pessoas? Como é que eu vou fazer elas me entenderem? E a partir do momento que você quer ser entendido, você tenta melhorar a sua comunicação, né? Então foi um trabalho árduo e que eu tenho muita consciência hoje que ainda é muito difícil. A gente participou, né? Você comentou do evento em Ribeirão Preto, tem tópicos muito sensíveis sobre clima, sobre previsão, sobre projeção climática. E que, muitas vezes, como eu fiz lá na faculdade, estudei um pouco de dinâmica, física da atmosfera, aprendi a base, né, dessas coisas. Aí, para mim, faz um sentido, mas tem coisas que são misteriosas ainda, ou que é simplesmente caótico, é simplesmente complexo e não há um entendimento na literatura sobre isso. Então, nem eu, às vezes, consigo explicar todos os processos. E aí, como é que você explica para uma pessoa sobre a irregularidade, sobre a dificuldade, as incertezas, né, as intempéries do tempo e clima? Então, nessa questão, ainda é um desafio muito grande, mas eu posso dizer que eu tive bons professores, né? Eu ainda tenho grandes inspirações e com o tempo você vai ficando melhor, mas o ficar melhor não significa que você consegue, principalmente... Você nunca chega lá, né? Exato. Você está sempre buscando e trilhando esse caminho. E aí você utilizou o termo traduzir, né? E é realmente isso, né? É uma linguagem extremamente técnica e em que você disse, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais isso para que as pessoas, né, percebam o quanto tem de informação para ser descoberto. Aqui não tem um histórico que te confirme aqueles dados, né? E um pouquinho disso você falou na tua apresentação nesse evento que nós participamos. Então, eu acho que é muito bacana o termo que você utilizou. Foi muito preciso o termo que você utilizou, tradução. Só para a gente falar um pouquinho de demanda pela área da meteorologia, eu queria que você me trouxesse alguns exemplos. Entre eles, por quais canais de televisão quais emissoras você já esteve levando, né, conteúdo de meteorologia, né? O Canal Rural, evidentemente, foi um deles. E o outro, você citou o tempo que você ficou na Somar, né? E vou utilizá-la como exemplo aqui. Me fala um pouquinho, por exemplo, de perfis de clientes ou de tipos de empresa, de ramos que buscam apoio em meteorologia para tomar decisões estratégicas. Nossa, Isso é uma questão que... E curioso para muita gente. Com certeza, com certeza. As pessoas nem imaginam que, né, até para posicionar a venda de picolé, você pode contratar uma empresa de meteorologia para ver se realmente tem chance de ondas de calor, de alta na demanda pelo consumo dos produtos, né? Então, começando lá pela minha época de Somar e descobrindo esse mundo, tinha desde o mercado de varejo, pessoal que produzia componentes elétricos para chuveiro. Parece muito curioso, né? Mas sim, as empresas contratavam para saber se o inverno ia ser muito severo, a ponto das resistências dos chuveiros
queimarem para que houvesse uma reposição de estoque maior naquele ano. Então, são coisas pequenas até, vamos passar para o mercado de varejo, por exemplo, a venda das roupas da estação, a produção, o posicionamento dessas mercadorias pelo Brasil, produção de ar-condicionado, de ventiladores, tudo isso, né? Vamos ter um verão mais severo? Vamos ter um verão mais quente do que o normal? Até logística, né? O pessoal da logística, transporte, como que vai estar o meu embarque de commodities nos portos para que eu possa despachar logo os meus navios? Eu vou ter chuva me atrapalhando? A gente tem hoje no Brasil grandes áreas de escoamento da nossa produção, né? Vamos citar o Porto de Santos, tem os portos do Arco Norte também. Então essas áreas, né, demandavam bastante também por meteorologia para fazer a parte de logística. É um universo assim enorme. Das empresas que eu tive a oportunidade, né, de conversar na minha carreira, de estar presente ali como uma empresa terceirizada através da Somar, eu passei por Band, Record, Jovem Pan, outros canais, né, TV Brasil, outras empresas, Record News, que contratavam boletins. Tinha também muita rádio. Eu lembro na época de fazer rádios de cooperativa, áudios para cooperativas do sul do Brasil. Então era um universo muito grande que eu fui conhecendo, fui entendendo aos poucos esse negócio da meteorologia. Tanto que depois, mais tarde, né, eu acabei mudando para outra empresa. E nessa outra empresa eu fui até um pouco mais da área comercial, né, também tentando prospectar novos clientes, mas aí já era um pouco mais focado na área de energia. E a área de energia também é uma área que o Brasil ele tem uma base energética mais de 60% dependente da hidráulica. E hidráulica é simplesmente se tem chuva, né, se tem geração, se tem armazenamento dessa água em algumas áreas que tem os reservatórios. Então é altamente dependente, né? Então eu diria que da fabricação de resistência de chuveiro até as grandes usinas hidrelétricas do Brasil, tudo passa pela análise e previsão meteorológica para você ter uma expectativa, né? Qual é o panorama. E vou te dizer uma coisa, Patrone, às vezes, muita gente vai dar risada, né? Que o meteorologista ele só não erra mais que o economista. Mas muitas vezes não precisa uma previsão realizar no futuro. Às vezes só basta, por exemplo, para a área de energia, se você falar que nos próximos meses os mapas estão apresentando uma diminuição da chuva, o mercado pode responder aquilo, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Então, vamos dizer assim, vamos fazer um paralelo com o mercado financeiro. O Brasil pode não tomar uma determinada medida, o governo pode não tomar uma determinada medida, mas só o fato de se comentar na mídia sobre a possibilidade, os mercados respondem, né? E na meteorologia é a mesma coisa, só o fato de você explorar um modelo que pode mostrar um determinado cenário, ou que está mostrando um determinado cenário, já faz com que o mercado responda. Então é muito doido isso, que o meteorologista, o trabalho dele é muito análogo ao economista, que é fazer essa análise de cenários, de potencial para ocorrência, e muitas vezes nem vai acontecer, mas o mercado vai acabar respondendo àquela previsão. Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio: vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização: Sindicato Rural de Primavera do Leste. Vamos lá, para a gente trazer também para o agro agora aqui um pouco mais. E claro, falando em agro, falando, né, de uma maneira geral para todo mundo que está ouvindo. Que momento a gente vive hoje, né? A gente vem num tempo realmente um comportamento muito diferente e ainda tem várias pessoas que questionam ou que não acreditam que existe um movimento de mudança climática, né? Ou que o homem tem uma relação direta. Eu queria que você falasse sobre esses tópicos, né? Existem comprovações de que realmente a interferência humana ela tem causado um aquecimento global a ponto de mudar o comportamento do tema. Fala um pouquinho disso, porque eu sei que é um tema sensível, polêmico, que você certamente explica, né? E que muita gente realmente questiona, não acredita, mas eu queria que você trouxesse o teu raciocínio sobre isso. Sim.
Patrônio, assim, independente do que a gente acredita ou não, eu tenho hoje uma influência muito grande na minha cabeça da comunidade acadêmica, né, dos pesquisadores que estão espalhados aí pelo mundo. Claro que tem representantes que falam que as coisas são cíclicas e são pesquisadores renomados, que eu também sigo as informações para ficar sempre atualizada, mas a esmagadora maioria das informações são convergentes e são direcionadas a dizer que, sim, existem ciclos, mas a gente provocou mudanças nesses ciclos, mudanças profundas, mudanças nunca vistas antes nas décadas e milênios passados. Quem quiser saber, como que eles acessavam as informações do passado para saber que hoje é tão diferente, que depois da Revolução Industrial a gente mudou tanto? Eu vou dar um exemplo que está no nosso meio ambiente, as árvores, né? Se você fizer um corte, claro, não precisa cortar uma árvore aí perto da sua casa maravilhosa para ver, mas em muitos lugares já tem alguma árvore eventualmente cortada, você vai ver os anéis dela, as colorações que você vê, aquilo denota os diferentes climas nos quais aquela árvore se desenvolveu. Então isso é um testemunho do que acontecia com o clima no passado e que tem sido cada vez mais modificado pelo homem. Então, colorações mais escuras, tempo seco, quente, severidade. Então você vê nesses anéis de árvores um aumento contínuo desse processo que não existia antes, né? Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, você tem árvores que datam desse período, tem essa idade. Então isso é só um exemplo, tem outros que é testemunho de gelo, você vai lá para as áreas glaciais e você coleta uma amostra em profundidade, você vê que o ar naquela época, as pequenas bolhas de ar que foram compactadas, você vê que o ar era diferente. Então assim, as evidências da academia são muitas, existe uma convergência de informações muito grande. A gente hoje, por exemplo, estava discutindo um artigo acadêmico que mostra mais de 40 mil pesquisas que indicam para as mudanças climáticas globais, sendo um efeito, né, acelerado e exacerbado pela interferência do homem. Então, hoje já acho que não tem mais, né, se você procurar realmente... Uma coisa é a gente ser cético, né, e não querer se abrir para essas informações e levar a nossa vida com as informações que chegam até nós. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio para fazer isso. Mas ignorar essa outra camada, né, de inúmeros estudos já é outra história. Então, eu sou uma das pessoas que não ignora essa outra camada e que sabe que sem a interferência humana, você não explica o clima atual. E aí você levantou a pergunta, qual é o clima atual? O que a gente está vivendo, né? Sem precedentes, esses últimos 12 meses, 14 meses, desde o início de 2024, têm sido consecutivamente os meses mais quentes, né, da temperatura média global e também da temperatura média global dos oceanos, né? Continentes e oceanos tendo a mesma resposta. E esse aquecimento todo, se a gente for levar em consideração a linha de tendência que a gente teve nos últimos anos, ele estava meio que sendo anunciado, né? Foi um ano atrás do um pouquinho mais elevado no 2020, depois mais elevado em 2022, agora os recordes globais que a gente está vendo. Muita gente pode falar, tudo bem, a gente está vivendo um recorde, mas esse recorde não vai sair da frente, a gente não vai viver um período de resfriamento desse recorde? É claro que vai, né? Aliás, na história, se você pega um gráfico de temperatura, você vai ver vários pulos, você vai ver várias oscilações, várias variações. O problema não é essa variabilidade, o passo seguinte, ter uma diminuição da temperatura. O problema é que se você pegar essa linha de tendência, é igual você, eu vou dar um exemplo que tem numa Odisseia, que fala sobre tempo e clima, você vai passear com o seu cachorro é todo curioso, está desbravando o terreno. O que ele faz? Fica dando volta, pulando para cima, para baixo. Isso é o tempo, isso é a variabilidade anual. Mas o passeador está subindo a rua. Ele está subindo, ele está fazendo um caminho reto para cima. Então não importa para onde o cachorro está indo, a linha de tendência vai ser sempre para cima, ele está subindo, né? E essa associação é muito importante da gente entender que a linha de tendência nos leva para novos patamares de extremos, né? Uma atmosfera muito mais aquecida do que o normal, oceanos muito mais aquecidos do que o normal, nos levam a ter processos dinâmicos, termodinâmicos, né? Influências das temperaturas mais altas, nunca vistos antes. Tanto que a gente está vendo o número de extremos pelo globo aumentando, né? Número de secas extremas, chuvas extremas, temperaturas extremas. A gente está vendo a frequência desses eventos aumentando. Por quê? Porque temos mais energia na atmosfera, temos mais processos caóticos, temos muitas coisas acontecendo que não tinha no clima passado, né? Então esse é o nosso momento. E aí a gente vê como exemplos, além dessa condição meteorológica, né, um tempo mais quente, de mais extremos, uma das citações durante o evento, inclusive, que nós participamos, foi de que em determinado local, né, a gente teve, além de uma temperatura maior do que em anos anteriores, uma média de temperatura anual maior do que em anos anteriores, a gente teve uma ocorrência muito maior de dias de extremos, tanto para frio quanto para temperaturas mais elevadas. Isso no campo, por exemplo, muda completamente o cenário, né, ou pode provocar mudanças completas aí no cenário. Exatamente, a gente
tem a resposta, né, das culturas, que a gente sabe que existe muito desenvolvimento em cima, ou técnicas, tecnologias que podem aprimorar, né, a resiliência das plantas. Mas vamos dizer que elas não foram testadas a esse tipo de extremo tão frequente, né? Então, claro que a gente vai ter que ver movimentações muito fortes aí dos times de pesquisa, dos desenvolvedores de tecnologias para tentar driblar esse novo normal do clima. Porque é claro que quando a gente vai checar uma previsão para os próximos 50 anos, tem anos de maior quantidade de umidade, temperaturas dentro da normalidade. Só que o problema é que existe uma grande frequência dos anos absurdos, dos anos que não são normais, que não são dentro da expectativa. São anos ou muito secos, ou muito úmidos, ou você tem uma distribuição da chuva, por exemplo, ao longo do período úmido, quando a gente estuda como vai ficar a distribuição da chuva nos próximos anos, a gente vê que existe um encurtamento do período úmido. Setembro, outubro e novembro, os modelos estão sempre empurrando as melhores chuvas para o final do ano, ao invés de deixar o período úmido começar no momento que aquelas chuvas mais isoladas e manchadas de setembro, depois uma melhora em outubro e uma maior conectividade da umidade em novembro. Então, esse panorama que a gente conhece, por exemplo, no centro do Brasil, está cada vez mais sendo evidenciado pelos modelos de projeção que a gente vai viver mais anos de uma inicialização tardia da chuva do que anos de inicialização normal. Então, o problema é que a maioria, né, das safras de verão do Brasil vão precisar dessa chuva, vão ter que ter um manejo, a gente vai ter que se reinventar, né, tanto na resiliência, porque qual que é o problema de faltar chuva em setembro e outubro? Às vezes o produtor consegue empurrar a janela para frente, mas ele também não consegue se livrar das temperaturas extremas, né? Porque falta de chuva significa temperatura disparando. Então, acho que esse é um dos maiores desafios aqui para a gente na América do Sul. Tem desafios também em outras áreas do globo. Para a América Central, com potencial de aumento de, furacões, tempestades severas por conta do aquecimento dos oceanos. E eu acredito que, como sociedade, né, comunidade global, a gente vai ter que se reinventar sempre para lidar com esses extremos. É claro que, como eu falei no começo, vão existir anos muito bons. Por exemplo, 2023 foi um ano que teve um ciclo de chuvas do começo ao fim, não foi super acima da média, mas foi ok. E isso já bastou para a maior parte da nossa produção nas áreas centrais do Brasil. Só que se você for checar os históricos dos anos anteriores e de agora, já não é mais assim. Então é disso que eu estou falando. É um ano bom, um pingo ali de ano bom, e a maioria dos anos, né, numa faixa aí dos próximos 10, 20 anos, a maioria apresentando uma problemática que a gente já lidou no passado, mas não lidou com a mesma frequência que pode acontecer no futuro, né? Quando você fala, né, do passado, a gente olha para o futuro, né, e também traz aqui um pouco da condição presente, não existe, claro, uma previsibilidade concreta do que vai acontecer quando a gente fala em meteorologia, né, de maneira geral, e agora menos ainda. Mas a gente sabe que o histórico de uma região, o histórico de uma propriedade rural, o histórico meteorológico, ele muitas vezes serve como parâmetro, é utilizado como parâmetro para que, de fato, eu tome decisões ali de momento de plantio, de colheita, aquela coisa toda. Bom, vamos pegar esse ano em que a gente teve no estado, né, no meu estado do Mato Grosso, a gente teve uma chuva muito intensa, muito frequente, que avançou meses em que não era de costume, né, como a gente viu. Isso mudou, né, a dinâmica de safra e tudo mais. A pergunta que muita gente se faz, ou nos bate-papos com produtores, a gente pega e fala assim, olha, eu estava acostumado a ver ao longo de um ano agrícola, ou de um ano inteiro, num calendário anual, sei lá, 2.000 milímetros, 2.500 milímetros, enfim, né, por ano. Choveu quase tudo agora, em 4 meses, em 3 meses e meio, ou muito próximo disso. Significa que vai faltar essa umidade lá para frente ou não? Como que isso passa hoje nas análises que você faz, que você ouve esse tipo de pergunta certamente? Existe uma resposta para isso? Dá para dizer que se choveu quase tudo agora do que costumava chover no ano inteiro, vai secar esse restante de ano ou não? Como que está esse cenário? Eu estou fazendo várias perguntas aqui, realmente, que a gente ouve no dia a dia, são pontos aí, muitas vezes simples, mas que realmente ficam, né, rondando esse ponto de interrogação. Sim, sim. Olha, quando a gente desbrava o histórico de chuva, vamos pegar como exemplo partes do estado de Mato Grosso, né? E a gente fala de período úmido muito favorecido, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Você volta no histórico e vê anos muito favorecidos, dezembro, janeiro, fevereiro mais ou menos, e aí você olha para os meses seguintes, março, abril, maio. Tem anos que, depois que choveu muito na virada de um ano para o outro, ainda teve chuva se estendendo um pouco. Tem anos que não, que a chuva corta mais cedo. E aí, esse ano, o que acontece? Eu não posso
com base no histórico, tirar uma conclusão de que porque já choveu muito, vai secar completamente. Porque eu não tenho isso definido no histórico. Meu histórico está, como eu acabei de descrever, tem anos que foi assim, tem anos que não foram assim. Então, o que a gente pode usar aqui para fazer a previsão desse ano especificamente? O que a gente tem de predecessor, né, de fatores que estão influenciando este ano. E aí, esse ano, quando a gente fala em outono, né, final de período úmido, início do outono, agora esse período de março, abril e maio, e a gente olha para os mapas, a gente vê uma grande interferência do que está acontecendo no Atlântico Norte. O Atlântico Norte, né, quando você olha para ele, os mapas de anomalia de temperatura, você está vendo um aquecimento muito grande. Um aquecimento muito acima da média. Se eu não me engano, ele só não bate o mesmo grau de aquecimento do mesmo período do ano passado, mas ele é muito similar. E ele é maior do que todos os outros do histórico também. Ano passado foi um recorde, né? Nessa época a gente teve um recorde muito grande. E vamos fazer esse paralelo, né? Esse Atlântico Norte, ele vai concentrar... É como se ele... Para quem já ouviu esse termo, né, de zona de convergência intertropical, é como se ele intensificasse essa zona de convergência, a famosa ZCIT, que a gente tanto plota nos mapas de meteorologia, né? E conforme ele faz isso, essa chuva ficar muito concentrada ali na faixa tropical, pode, que nem a gente está numa semana, né? Estamos em meados de março e está passando uma frente fria na costa de São Paulo. Só que ao mesmo tempo, quem abre uma imagem de satélite vai ver o seguinte: tem uma frente fria na costa de São Paulo, algumas nuvens esparsas no centro do Brasil, enquanto a região da ZCIT, aquela faixa tropical, tem uma grande quantidade de nuvens profundas. É lá que, vamos dizer assim, que a precipitação está pujante, está bombando, né? E qual que é o problema disso? Significa que a gente está brigando por umidade, porque para atrair essa umidade para o meio do Brasil, a gente precisaria de mais fatores, mais insumos. Só que o Atlântico Norte está muito quente. Vamos falar diretamente aqui de termodinâmica. O oceano está quente, está formando baixa pressão, está alimentando as instabilidades. Por que raio que a termodinâmica vai favorecer um deslocamento dessa umidade para o centro do Brasil? Não, é termodinâmica. Pensa, para onde vai uma fumaça que está, né, um ar quente? Ele vai convergir para aquele lugar que ele está. Ele vai se juntar lá na faixa tropical e vai faltar umidade na faixa central. Então, o que a gente está vendo hoje para o período de outono no Brasil é que esse padrão na faixa tropical vai continuar muito exacerbado, enquanto no centro do país você tem momentos de passagem de frente fria, passagem de baixa pressão, só que ele não tem a mesma força para atrair essa umidade. Caso o Atlântico Norte não tivesse tão quente como ele está, termodinamicamente falando, a gente tem um Atlântico Sul quente. Então ele poderia formar baixa pressão, ele poderia ajudar a atrair a umidade, que é o que ele está tentando fazer, é o papel dele. Para quem não se lembra, né, que acompanha muito as informações de meteorologia, março costuma ser o pico da temporada de ciclone subtropical aqui na costa de São Paulo. O que é ciclone subtropical? Uma baixa pressão que ganha uma intensidade maior, aí ganha mais atenção, obviamente, porque ela é mais profunda, ela é mais intensa, e ela consegue atrair mais umidade. Só que nessa briga de forças, por mais que você forme baixa pressão na costa de São Paulo, tenha frente fria, tem tudo que pode passar, a faixa tropical ainda é vamos dizer assim, é a atriz principal. É ela que vai estar concentrando a maior quantidade de umidade. Então a chuva no centro do país, ela tende a ser um pouco mais manchada, né? Mesmo para o estado de Mato Grosso, que já recebeu bastante chuva, ela tende a se distribuir de uma forma um pouquinho mais irregular do que a gente está acostumado. E aí, quando eu falo um pouquinho mais irregular, vamos imaginar que a média de chuva do março é um pouco mais elevada para o centro do Brasil, mas em abril e maio já é abaixo de 100, abaixo de 50 milímetros. Então, quando eu falo num cenário abaixo da média para o centro do Brasil, o mais importante seria que não fosse tanto para o março, porque é o março que tem maior quantidade de chuva. Só que qual que é o problema? Uma das previsões mais negativas que a gente tem é para o mês de março. Então, infelizmente, essa reta final, não que... Vamos voltar para o nosso comentário inicial, eu não posso atribuir o fato de ter chovido muito ao fato de que vai diminuir a regularidade. Por quê? Porque eu não tenho isso claro no meu histórico. Mas o cenário climático atual nos leva a acreditar que para esse ano eu tenho uma configuração que não favorece a extensão de um período úmido para muito tardiamente. Isso não elimina, e aqui para quem estiver ouvindo e se vê uma chuva ou outra no centro do Brasil vai entender o que eu estou falando mais tarde, né? A possibilidade da gente ter alguns momentos de canal de umidade, chuvas no final de março, chuva no decorrer de abril. O problema vai ser manter essa chuva com a gente. A tendência é de que ela seja mais manchada, mais mal distribuída. E eu preciso comentar também que, assim, o estado de Mato Grosso, particularmente, quando você olha para os mapas, pelo menos o oeste dele, né, a fronteira também norte, assim, essa faixa
oeste e norte do estado do Mato Grosso tem uma climatologia melhor. Então, mesmo que chova abaixo da média, a média lá ainda é alta, ainda passa de 150, ainda passa de 200. Então, para março, por mais que você esteja esperando um volume abaixo da média, o estado de Mato Grosso ainda pode ter alguns pontos, principalmente oeste e norte, né, as localidades, as áreas produtoras que estiverem ali, um pouco mais beneficiadas. Então, isso é um ponto importante também. Quando você fala de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, tá mais difícil de falar que é um final de período úmido bacana. Pode ter mais irregularidade do que essas áreas de Mato Grosso, por exemplo, tá? Então, existe hoje, por conta dos padrões climáticos de agora, e a gente deixou claro aqui essa briga. E importante, vamos colocar mais um ator nessa briga. O Pacífico, né? Tem lá as condições de formação agora de uma laninha fraca. A laninha, mesmo que fraca, ela também contribui para que a ZECIT, né, a zona de convergência intertropical, seja mais forte. Então, vamos somar esses dois. ZECIT mais o Pacífico, contribuindo para essa grande quantidade de chuva na faixa central e a gente competindo por essa umidade. Então, nessa briga de forças, esse ano, não estou falando que vai ser assim todo ano, mas nessa briga de forças, esse ano, a maioria dos modelos aponta para uma chuva mais irregular, principalmente nessas áreas do Sudeste, partes do Centro-Sul. E essa exceção, né, para algumas áreas de Rondônia, para algumas áreas do estado de Mato Grosso, está acontecendo muito porque, na borda dessas altas pressões que podem se formar no Brasil, existe uma convergência de umidade. Então, é como se a gente estivesse vendo, ao invés da alta se estender no Brasil inteiro, na borda dela chove. E aliás, isso aconteceu muito, viu, Patrone, nesse início de março. Se você pegar um mapa de chuva dos primeiros 7 dias, 8 dias, antes de chegar à frente fria de agora, choveu bastante em Mato Grosso. Até a gente ouviu relatos de produtores reclamando do excesso de chuva. E não choveu no resto do Brasil, né? Onde a gente teve onda de calor no Rio Grande do Sul, onda de calor no Paraná. Mas o Mato Grosso e algumas áreas aí estavam se livrando disso, né? Algumas áreas desse estado. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a Agrosol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Elô, eu vou te fazer algumas perguntas muito objetivas aqui pra gente caminhar pra reta final, até porque você tem horário, o pessoal tá desmontando aqui também, por isso que o pessoal tá ouvindo ali de vez ou outra barulho de rodinha passando, é a desmontagem aqui do local do onde foi o auditório. Vamos lá. Bom, de uma maneira geral, os recados, né, você passou as primeiras, né, ou as primeiras não, as análises aí mais pontuais pro que vem pela frente, já disse, né, da importância, isso o produtor sabe, da adaptação, de estar atento o tempo todo ao que vai acontecer para poder tomar a decisão mais assertiva. Pro futuro próximo, o que você visualiza de maneira assim mais objetiva, sem precisar fazer uma grande análise, né, claro, não vou te colocar nessa enrascada, mas o que você visualiza para o próximo ano, para os próximos anos, e aí trazendo esse comentário claro para quem está no campo. Perfeito, vamos lá. Vamos olhar para um horizonte de 5 anos à frente, né? Os estudos do painel intergovernamental das mudanças climáticas nos permitem tentar desbravar esse período e é como eu falei anteriormente, eu destacaria aqui para os próximos 5, 10 anos o encurtamento do período úmido. Então você para de ter na maioria dos anos, não estou falando que não vai ter um ano ou outro bom, mas você para de ter uma chuva muito regular no começo do período úmido, setembro e outubro principalmente, você joga essas chuvas melhores lá para o pico do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, e você, eu não vou dizer que corta a chuva mais cedo, porque a gente não tem sinais claros dos modelos para falar isso, mas o inverno tende a ser mais seco do que o normal. Então existe uma expectativa de você começar a primavera as chuvas de primavera começando mais tardiamente
e lá no final do período úmido você não tem garantias de que essa chuva vá se estender. Então antes, que era uma janela de, poxa, eu tenho a chuva de outubro maravilhosa, eu tenho a chuva de novembro. Antes esses 4 ou 5 meses se tornam 3 meses mais ou menos de um padrão mais favorecido. Então é isso que eu enxergo quando eu olho essas análises do IPCC, esse encurtamento, essa janela ficando um pouco mais afunilada. E claro, sem dúvida nenhuma, as temperaturas sendo um grande desafio para a gente no futuro. Por quê? Porque com essa janela sendo empurrada para frente, o que acontece é que, vamos dizer assim, o que é a primavera? Né? A primavera é esse retorno da energia, do sol, do calor, das temperaturas mais altas. Só que essa primavera deveria retornar com chuva. Só que se só retornar a temperatura elevada, as temperaturas dão um pico muito grande. Então, os próximos anos tendem a ser marcados por grandes picos de temperatura, principalmente na primavera, por redução dessa janela de chuva. Essa é a grande expectativa. Se tiver anos bons, esses anos podem ser considerados outliers, podem ser considerados os diferentões, né? Padrão normal seriam mais anos com dificuldade para a inicialização da chuva. Muito bem, esse é um motivo de preocupação, né, evidentemente. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas tradicionais aqui, de bate-pronto. Primeiro é aquela, qual pergunta você, Luísa Pereira Nóbrega, gostaria de ter que responder um dia, né? Que não lhe fizeram ainda. Que pergunta você gostaria que chegasse um momento da sua vida e que falasse assim, pô, isso e aquilo. Pô, eu queria tanto ter respondido isso. Que interessante, Patrone. Uma pergunta que eu gostaria de ter respondido. Gostaria de responder. Lá. Gostaria de responder no futuro. Pode ser no futuro, pode ser hoje, se alguém, né, queria tanto falar isso, mas nunca ninguém me perguntou, hoje é o dia. Nossa, que interessante. Eu vou trazer uma questão que parece muito técnica, tá? Mas é basicamente dar nome a tudo que a gente falou aqui. A gente falou da interferência dos oceanos. E poucas pessoas têm essa sacada de falar assim, isso é teleconexão. O que acontece no hemisfério norte afeta aqui. O que acontece no Atlântico Sul afeta aqui. E vamos além. O que acontece no Oceano Índico afeta aqui. Então, o que as pessoas geralmente não me perguntam e que, como é que fala? Na minha cabeça, é muito... O apontamento desse aquecimento dos oceanos globais é muito grande. E a gente vai continuar sendo afetado por essas tais teleconexões nos anos que vêm pela frente. Então, eu estou falando para você aqui de Pacífico, de Oceano Atlântico, que estão pertinho, que são vizinhos. Mas o que ninguém nunca quase pergunta, muitas vezes eu gostaria de falar dele, é do tal do Oceano Índico. Porque quando eu olho um mapa, eu, sinceramente, sendo meteorologista, claro que eu olho esses predecessores que a gente discutiu, porque eles são os mais evidentes. Mas eu estou sempre encanada com que tipo de padrão de baixas e altas pressões que o Índico está forçando a gente aqui no Brasil. Porque vamos dizer assim, abre a sua mente. Você olha e fala assim, caraca, ele explica muita coisa também. Então é meio que uma gangue. Você junta a interferência do Índico, do Pacífico, do Atlântico, só que poucas pessoas no dia a dia, que nem aquela... Eu me lembro de ter muitas discussões na comunidade acadêmica do porquê da seca de 2014. E todo mundo caçando, é o Ninho Forte, Gente, o Índico estava disparando um padrão de onda que chegava pra gente uma alta pressão. E aí eu lembro dos relatórios, eu adorava ler os relatórios do Caio Coelho, do INPE, um meteorologista super, hiper, mega renomado lá no INPE, e ele escrevia sobre esse padrão de ondas. E falava assim, gente, olha pro Índico. Olha o que o Índico está fazendo com a gente, o povo querendo culpar só o Atlântico, só o Pacífico. Então eu acho que uma pergunta, talvez, para só fazer um resumo de tudo isso que eu falei, tá bom, nunca vamos colocar a culpa só numa forçante. Passe a perguntar sobre teleconexão e sobre como todos esses oceanos globais estão nos influenciando. Então, para mim, o que a gente fez aqui é que a pergunta que às vezes eu respondo, que na maioria das vezes eu respondo, é uma foto do Brasil e seus vizinhos. Eu queria que as pessoas me perguntassem uma foto distante. Tudo tem uma influência muito grande. E muitas vezes o pesquisador, ele inibe essa parte, ele corta essa parte, porque é chato. É chato você ficar toda hora falando de ondas e isso chama... Vou dar um nome aqui para quem quiser depois pesquisar, que é chato para dedéu. Até eu achava um saco na meteorologia. Se chama propagação de ondas de Rossby. É feio isso, né? Rossby. Porém, é o que está no modelo. E muitas vezes, se você não tenta olhar para esse padrão todo, como uma foto completa, você está explicando o déficit, mas você não está com a informação completa. Então, eu diria que eu gostaria de ser mais perguntada no futuro sobre
outros oceanos e sobre as teleconexões. Maravilha. Teleconexões, vamos incluir o Oceano Índico, então, nas perguntas daqui para frente. Bacana, gostei. Agora uma pergunta mais simples, uma curiosidade sobre você. Patrone, acho que a gente divide um hobby, né? Eu gosto de correr. Eu não tenho um pace, como eles falam, um pace super bom, né? Um pace baixo, na verdade, que você corre 1 quilômetro em poucos minutos. Não, meu pace costuma ser 6,5, 6,20. Eu fiz uma meia maratona em 6,09, né? O que foi muito surpreendente para mim. Uma meia maratona, desculpa, não é maratona não. Calma, eu já falei pro Patrone aqui anteriormente que a maratona só vai vir quando eu ficar um pouco mais velha. Mas é uma curiosidade, que eu gosto de correr, eu acho que a gente consegue pensar, consegue ventilar os pensamentos. É um momento que a gente está, né, cultivando ali a nossa saúde, os nossos bons hábitos. Então, acho que isso é uma curiosidade que eu não falo muito sobre isso também. Mas eu posto lá no meu Instagram. Eu acompanho lá. E te faz bem, né? Te faz bem. Você falou, é o momento que você pensa e você, vou usar contra, mas não é. Mas é você contra você mesmo, é você com você mesmo. Então, assim, 1 quilômetro é 1 quilômetro, né? Independe se é em 6 segundos, 6 minutos, se é 7, se é 10, se é 5. Enfim, a distância é essa e o pensamento é o que vai nos fazendo bem sempre quando a gente conversa com a gente mesmo, né? Vamos lá, você falou do Instagram, quem quiser conhecer mais sobre a Heloísa Pereira, profissionalmente também, pessoalmente, onde você está nas redes sociais aí? Isso, meu arroba no Instagram é Heloísa R. Pereira e vai ser um prazer, né, receber os ouvintes aí do podcast, muito legal. Eu gosto dos seguidores da época do Canal Rural, eu tenho alguns seguidores que eles são muito fiéis da época de Canal Rural. Eles ainda, né, perguntam das condições de tempo, falam como que está a região deles. Eu acho muito legal essa fidelização que a gente consegue com os ouvintes, né, e eles são sempre muito queridos. Eu tenho gratas lembranças dessa época de ter mais contato com a mídia, né? Maravilha, muito legal. Vou fazer uma pergunta adicional, que é uma curiosidade daí que eu tenho sobre a tua rotina. Eu queria que você nos trouxesse muito rapidamente aqui como que é a tua rotina no que diz respeito a buscar informações, a fazer as pesquisas, né? Me fala um pouquinho disso, que acho que é legal para que as pessoas entendam, né, que as informações elas não saem ao léu, né? Sim. Você tem que buscá-las, você tem que analisar. Fala um pouquinho disso rapidamente. Sim, a vida do meteorologista ela tem que começar muito cedo. Eu aprendi isso desde que eu trabalhava de madrugada. Tinha atendimentos que começavam às 4 da manhã. E na vida que eu tenho hoje, a minha primeira atividade do dia é checar os boletins que a gente gera, que a gente produz, divulgar para os times de pesquisa, fazer uma análise, fazer um compilado. Então, meu dia começa muito cedo. Eu diria que entre 6 e 6 e meia eu pulo da cama para olhar mapa, para fazer previsão. Depois, eu já vou direto para o trabalho, depende da agenda do dia, mas eu tento encaixar um treino, né? Então, tem um treino ali. Essa é a minha rotina principal. Ou eu treino de manhã, entre esse período que eu faço meu boletim, depois malho e vou para o trabalho, ou eu volto à tarde e faço. E hoje também está no meio da minha rotina uma bagunça que eu estou fazendo um MBA em Data Science na Exalc. Que é o que eu sugiro, assim, que todo profissional, né, tente se reciclar, principalmente nessa área de Data Science, programação e tudo mais. Então eu estou desbravando um mundo novo, aprendendo a aplicação de técnica de Machine Learning, fazendo aula toda terça-feira online, pessoal do MBA da Exalc USP. E tô adorando, acho que depois que acabar eu vou ficar me sentindo, vou querer fazer outra coisa, porque deixa a vida muito agitada. Eu tô chegando numa idade também que eu penso muito em ter um filho, e eu sei que isso deve bagunçar bastante a rotina, né, Patrone? É bom, bagunça, mas bagunça boa. Bagunça boa, né? Então eu penso muito nisso hoje também, como encaixar na minha rotina, né, tão bagunçada, um projeto pessoal tão grande, né, o maior projeto pessoal da vida. Mas eu diria assim, a rotina do meteorologista tem que começar muito cedo, você tem que estar muito, muito ligado. E também, claro, nos momentos de descansar, esquecer um pouco os mapas, se desconectar, né? Eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa que promove saúde mental, que é muito boa para você ter as suas atividades também externas, então é muito bom você tentar ter esse equilíbrio. Eu sei que eu falo isso como uma pessoa que gosta muito de trabalhar, que ainda não tem muito essa noção de separar, né, apesar de não ser exigida por isso, mas eu gosto muito de trabalhar. Se precisar trabalhar de final de semana, trabalha. Se precisar levantar mais cedo, levanta. Então, eu sinto que essa rotina do meteorologista, ela precisa ser assim, você precisa ser bastante antenado e gostar, né, de estar ligado nos mapas aí todo dia. Já sonhou com o mapa? Já. Inclusive, já sonhei que a previsão mudava do jeito que eu queria, mas não aconteceu. Seria bom, né? Seria ótimo. Maravilha. Heloísa, muitíssimo obrigado, né? Para o pessoal que está acompanhando, olha, foi tarde da noite aqui esse bate-papo depois do evento, né? Então, a disposição que ela tem, inclusive, para explicar, né? Trazer as informações, muitas delas ela já tinha dito no evento. Então, assim, é muito legal a gente ver pessoas, né, como você, que gostam realmente de levar essa informação, independente de horário, de canal de comunicação, enfim, tá sempre no bate-papo ali falando, porque esse é o trabalho, né? Você traduzir
todas as informações nas quais você mergulha constantemente, diariamente, né? E apontando ali caminhos e cenários possíveis. Muitíssimo obrigado, foi uma honra bater esse papo contigo. Muito obrigada, Patrone. Adorei participar. Parabéns também pelo seu trabalho, pela sua dedicação e muito sucesso. Muito obrigada. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.